Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que não é seguidor, você tem a liberdade e a oportunidade de apertar lá no sininho e se inscrever no nosso canal. Curta, comente, compartilhe com seus amigos para que eles também possam ser edificados através da palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 11 de 2 Samuel. A epígrafe diz assim: Davi comete um adultério e um homicídio. Versículo 2 diz assim: Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando ou se banhando. Era esta mulher muito formosa, bonita à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer, e entrando a ele, se deitou com ela, e ela tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa e a mulher engravidou. Enviou e fez saber a Davi e disse: Estou grávida. Amados, no livro da lei, os 10 mandamentos, existe lá um mandamento que está escrito assim: não adulterarás. No decorrer da história do povo de Israel, da igreja, nós vamos deparar com inúmeros casos de pessoas, de homens de Deus, mulheres de Deus, que caíram nesse pecado de adultério. O pacto que foi firmado no altar diante de Deus, das testemunhas, diante do juiz, diante do pastor, foi violado, foi quebrado. E muitos casamentos se acabaram quando houve o ato de adultério. Poucos casamentos permaneceram, isso porque os cônjuges se perdoaram e mantiveram o casamento. Mas grande parte dos casamentos se acabaram. Por que é que muitas pessoas, quando são tentadas nesta área, elas não resistem? O que leva muitas pessoas a caírem nesse pecado chamado adultério? E quando cai nessa prática, a família é destruída. Filhos para um lado, o cônjuge traído para o outro lado, enfim, todo aquele amor parece que se transforma no ódio. O que leva muitas pessoas, ou o que levou a caírem nesse ato, pecado chamado adultério? Vamos ver aqui. Davi era para estar na batalha e ele ficou no palácio. Decidiu tirar uma soneca. Em seguida ele sobe o terraço do palácio e ele está fazendo uma vistoria, olhando. De repente ele se depara com uma mulher próxima do palácio abaixo, se banhando. E quando ele viu, diz o texto que ela era formosa. E ele desce, chamando os servos e pergunta: quem era essa mulher? E o servo disse: essa é a mulher de Urias. Tem gente que pensa que Davi conheceu essa mulher neste exato momento. Não, amado. Urias fazia parte da elite
do exército de Davi. Davi tinha seu grande exército, mas dentre esse exército ele tinha 37 valentes. E entre esses 37 valentes fazia parte Urias, que era o esposo de Batseba. Então essa elite que fazia parte do exército, e era a nata do exército, sempre estava na mesa com Davi, ali nos comes e bebes, nos festejos, eram os homens mais chegados de Davi. Então Davi conhecia quem era realmente esta mulher. Mas o que leva muitas pessoas a caírem no ato de adultério? As pessoas caem no ato de adultério quando conhecem alguém do sexo oposto no mesmo dia e em seguida está indo para a cama. Isso é raro. Mulher casada, ainda que não seja casada, que tem pudor, ela não vai com o homem para a cama quando conhece à primeira vista. Ela era casada, Davi era casado. Se você pegar a história dos casos de adultério, de pessoas que caíram, tudo começou com um relacionamento secreto. Já vinha ocorrendo as conversas secretas, os encontros secretos, os bate-papos secretos. É assim que muitos caíram no pecado de adultério. Não foi amor à primeira vista. Eles começaram a alimentar, sabe? Começaram a se abrir um para o outro. Ela começou a se abrir para ele começou a se abrir para ela. Ela começou a falar coisas pessoais dela, do casamento dela, do cônjuge dela. E ele também começou a falar. Isso foi então nascendo uma paixão. Ninguém pense que Davi viu ela naquela tarde, desceu e em seguida foi para a cama. Pode ter certeza que já estava ocorrendo as trocas de olhares, sabe? Com certeza já estava havendo alguma conversa antes da queda. Sabe por que eu falo isso? Porque isso aqui é fato, irmão. Se você for investigar, pesquisar, as pessoas que caíram no ato de adultério, foi assim, irmão. Uma amizade lá no trabalho foi sendo desenvolvida, uma amizade nas redes sociais foi sendo desenvolvida, as conversas nas redes sociais foi sendo desenvolvida, e com isso foi alimentando aquele desejo, aquela paixão forte, ardente, e o desejo de ter, de querer, de possuir, se torna incontrolável. Preste atenção, se não foi assim que aconteceu com você que caiu, e se você que está correndo esse risco e está fazendo isso, tá? Você está tendo esses encontros secretos, você que está tendo conversas secretas, está alimentando, passa horas nas redes sociais, conversando com alguém do sexo oposto, sendo que você é uma pessoa comprometida, sendo que você é uma pessoa casada, sendo que você tem uma família. Você pode dizer, pastor, o que é que eu faço? Eu não estou conseguindo sair mais disso. O que eu estou sentindo está muito forte. O que é que eu faço? Eu tenho tentado, mas eu não estou conseguindo. O que eu faço? Procure ajuda. Procure ajuda de alguém que pode te orientar, de alguém de Deus, que vai te aconselhar. Busque a Deus em oração.
Corte o mal pela raiz. Corte a fonte de alimentação. Bem aqui tem um ventilador, tá vendo para você? Dá para você ver a parte dele. Bem aqui próximo tem uma tomada. Eu desliguei a tomada. A fonte que alimenta foi cortada e o ventilador está parado. Se eu pegar o cabo e ligar na tomada, vai alimentar a fonte e o ventilador vai funcionar. Vencer uma tentação. Você é que nem desligar a tomada, o cabo do ventilador da tomada. Desligue a fonte que alimenta. O que é desligar a fonte que alimenta? É você cortar o mal pela raiz. É você cortar. Quando você começa a conversar, você começa a trocar palavras, você começa a se abrir, sabe? Ali nas redes sociais, nos encontros secretos, conversa secreta, você está com a fonte ligada na tomada. Você está alimentando o desejo, sabe? Você está despertando sua sensualidade. Você está despertando a paixão que é está adormecida. E quando isso estiver forte, você não vai se controlar. Você vai ceder. Muitos casos de adultério. Foi assim que aconteceu. Foi porque ela alimentou. Foi porque ele alimentou. Então, corte a fonte que alimenta. Você está pensando muito, não consegue ficar sem pensar nela, sem pensar nele. Faça alguma coisa que corta essa fonte que alimenta. Faça alguma coisa. Coloque um hino, pegue um livro, dobre o joelho, você corta a fonte. Não alimente a fonte que vai levar você à queda. O celular, quando está descarregado, a gente vai e liga na tomada. E aí o celular está sendo alimentado porque ele está ligado. Mas se eu for lá desligar, eu cortei a fonte que carrega a energia para me usar. Corte a fonte que está alimentando esse desejo de você trair, de você separar-se do seu cônjuge. Corte a fonte que está alimentando o desejo de acabar com a tua família, com o teu casamento. Davi tinha suas esposas, mas ele achou que ele poderia fazer tudo. Ele achou que ele poderia ter essa mulher a seus pés. Conseguiu, de forma errada ele conseguiu, entendeu? Tramou, arquitetou tudinho, colocou o esposo da mulher na frente da batalha, Urias foi morto e ficou com ela. Mas a mulher já estava grávida. Interessante que ele vai querer, trama, ele planeja tudo para dar a entender que a gravidez não era dele, de Davi, que a gravidez era do marido. Mas só que deu tudo errado o plano dele. Deu tudo errado, porque Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Sabia? Deu tudo errado. A mulher engravida mesmo dele. E aí não tem outra saída, então ele manda colocar Urias na frente da batalha e Urias é morto. Agora, leia a história de Davi depois daquilo. Leia as consequências do seu ato de adultério. Depois desse ato de adultério, o que você vai ver na casa de Davi? Você vai ver estupro, você vai ver assassinato, você vai ver rebelião, você vai ver conspiração, você vai ver uma guerra civil. Sabe por quê? Porque quando ele ocultou o pecado, ficou 6 meses oculto. Deus levanta o profeta Natan, vai até o palácio, conta uma parábola, e ali ele disse, na interpretação dele da parábola, esse homem tem que morrer. E o profeta diz, esse homem é tu. Ele reconhece agora o pecado de adultério dele depois de 6 meses. E o profeta, usado por Deus, diz, o Senhor perdoa o teu pecado.
Mas tem um porém. A espada do Senhor não sairá da tua casa durante todos os teus dias da tua vida. A espada do juízo, a espada da colheita ficou estendida até seu fim, até seus últimos dias de vida. Deus perdoou, mas ele teve que colher pelo seu erro, pelo seu pecado de adultério. Deus está pronto a te perdoar, mas tem um porém. Tu vai colher o que tu semeou. Bien, porque a família é uma instituição sagrada. Você fez um pacto lá diante do altar, diante do juiz, diante de Deus, diante da testemunha e do teu cônjuge, que tu seria fiel. Mas tu quebrou o teu pacto. Mas ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você se arrepender. E se você está nessa luta e nessa batalha, cede ou não cede, busca ajuda, que ainda dá tempo de você sair desse laço. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa palavra com seus amigos, curte, comente e se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe.